Olá, boa noite, todos bem? Vocês estão bem? Meus inscritos estão todos bem? Aqui está tudo bem, né, gente? Eu estou passando aqui para contar mais um caso criminal para vocês. Sabe que eu também tenho esse nicho, né? Casos criminais. E o caso que eu vou contar hoje para vocês, ele aconteceu aqui em Santa Catarina. Na verdade, foi em Blumenau. É o caso que teve bastante mídia. Aconteceu em julho de 2022 e o julgamento foi há pouco tempo. Ah, o, o crime aconteceu, era uma família comum, segundo as fontes, né? Só que também, segundo as fontes, essa família, pai, mãe, esposa e 2 filhos, sendo que um era bebê de 3 meses e o outro tinha 1 ano e 10 meses. Diz que esse casal, eles tinham uma vida muito conturbada. Ele, ele era o rapaz, o pai, chamado Kelber, e a mãe Jéssica e o bebê Theo. O outro bebê, não cita o nome nas fontes que eu pesquisei. Eles eram uma família normal, assim como todas as famílias, e no dia do ocorrido, a família, a Jéssica, o bebê e o pai dos bebês, né, das crianças, passaram o dia na casa dos sogros. Ali é dito que a família vivia, ele era um marido abusivo, só que a irmã dela conta que eles aconselhavam muito a Jéssica a terminar o relacionamento com o Kelber, porque ele era abusivo e ele tinha muitos ciúmes da Jéssica, que ela era uma moça muito bonita, mas ela, como amava, tinha muito amor por este rapaz, ela foi protelando, né? Ela não ouvia os familiares. E no dia que tudo aconteceu, eles passaram o dia na casa dos sogros e à noite eles foram para casa, né? É dito que ele usou porcaria nesse dia, né? E ele ficou alterado. Nas fontes que eu pesquisei, eu li a respeito disso. E passaram um dia normal, mas à noite foram para casa, eles moravam em outro bairro, chamado bairro da Velha, em Blumenau também. E foram para casa, e quando ninguém sabia de nada, né? Quando chegou pela manhã, eu não sei se foi amanhã ou à noite, ali não deixa muito claro, que alguém ligou para a polícia, disse que tinha uma mulher sem vida dentro de um apartamento. Um homem ligou. E o delegado, né, a polícia foi lá investigar. Chegando lá, nesse bairro da Velha, eles se depararam com a Jéssica e o bebê Theo sem vida. A outra criança não estava no local. O cara tinha fugido do local com a criança de 1 ano e 10 meses e o pequeno Theo. E a mãe Jéssica, de 23 anos, ele tinha 27 anos e a mãe tinha somente 23 anos. Eles estavam na cama, o bebê, o Theo, diz que o bebê conforto estava todo sujo, né? Tinha muito sangue pelo apartamento e foi o próprio pai que avisou a polícia, o próprio culpado, né? Vamos dizer assim, que foi, até ali eles não sabiam que ele era culpado, né? Eles sabiam que alguém ligou para avisar a polícia. E a polícia indo até o local se deparou com essa cena horrenda e começou, até ali já o suspeito já era ele, a família, a mãe da Jéssica, né? Os familiares da Jéssica foram lá, conversaram com a polícia e contaram, né, como é que eles viviam, como que ele era uma pessoa abusiva, ele tinha muitos ciúmes dela, tanto é que tem uma amiga dela bem próxima, que era madrinha de uma das crianças, ela falou que assim, ultimamente ela não acompanhava muito o desenvolvimento do próprio afilhado, porque ele não deixava, ele queria afastá-la dos familiares e dos amigos, queria isolar a Jéssica
das pessoas que conviviam com elas por ciúme, não sei, né? Segundo uma irmã dela, que também fala, né, que a família lutou muito para afastá-lo, a Jéssica dele, do Kelber, porque ele era uma má pessoa. Ali diz que ela sabia que ele tinha vício, né? Ele furtava, furtava postos de gasolina, ele cometia vários crimes. Só que ele nunca foi denunciado por nenhum, né? Mas ela sabia disso, que ele, inclusive, no dia que ela deu à luz ao pequeno Theo, ele estava com uma garota de programa e ele foi acusado de tirar a vida desta garota de programa, que ele cometeu um ato cruel com essa moça. Só que eu não sei se a Jéssica soube. Ali não ficou claro também desse crime do marido, né? Diz que ele falava para ela falava para a família assim: ele vai mudar, né? Ele vai mudar. Eu amo. Então eu estou dando uma chance para ele porque ele vai mudar e nós temos 2 filhos. Então não, separação não estava nos planos dela. A amiga próxima, a madrinha de um dos filhos, dizia que ela dizia assim, não, eu vou então, é, eles aconselhavam, né, instruíam ela, porque ele ia acabar com a vida dela, aquela coisa toda, e ela, né, na juventude, ia apaixonada, né, apaixonada por esse cara, prometia, mas não cumpria, não dizia que ia largar dele, mas não largava. E com isso a vida foi seguindo até o dia fatídico, até o dia que aconteceu. Ele pegou a criança de 1 ano e 10 meses e foi, parece, para Minas Gerais e deixou a criança na casa dos avós, dos pais dele, nos avós paternos. Mas a princípio, quando a polícia não achou outra criança dentro do apartamento, a criança era considerada desaparecida, mas depois foi localizada. A polícia, né, agiu rápido e localizaram a criança e trouxeram para os avós maternos. Esse rapaz, ele falou, né, quando interrogado, ele falou que ele tirou a vida da Jéssica, tirou a vida do filho, para o filho não ficar sem a mãe. Olha, gente, olha que absurdo, né? Olha a mente doentia de uma pessoa dessa. E aí ele foi, né? A caçada foi grande, porque depois de ir para Minas Gerais entregar a criança aos pais dele, ele ia fugir para outra cidade. Parece que ele ia fugir para São Paulo, né? Ia se esconder, né? Tentando se esconder da polícia. Só que a polícia foi ágil e pegou ele. E parece que o julgamento dele foi este ano ou ano passado, eu não lembro. Ali dizia também nas fontes que as vítimas, né, tanto o pequeno Theo quanto a mãe, tinham muitas marcas de violência extrema, né, com arma branca. Ele fez o que ele fez com arma branca, ou seja, com uma faca. E aí a criança e a mãe foram velados em Blumenau, numa capela de Blumenau, né? Teve muita comoção nesse funeral, né? Nesse velório dessa criança e dessa mãe. O maiorzinho está com os avós maternos, né? Que bom, que pelo menos vai ser amado, já que eles ficaram sem a filha, sem a Jéssica, uma moça jovem e bonita, e ficaram sem o Theo, mas ficaram com o maiorzinho e vão cuidar dele. Eu estava vendo, né, sobre o julgamento. Ele foi julgado por homicídio, duplo homicídio, né, da mãe e do filho, e pegou mais uns dias, parece que foi 60 anos, mas não fica isso tudo, né, que ele pegou. E também por ele ter usado para fuga, para fugir com o filho pequeno. Olha só, gente, ele dirigiu de Blumenau até Minas Gerais com uma criança de 1 ano e pouco dentro do carro. E ele foi também, né, penalizado pelo fato de ele ter saído de Blumenau com o carro da empresa que ele trabalhava. Ele é dito que ele era pedreiro e trabalhava em empresa de construção, né? Então hoje ele se encontra
atrás das grades, que é o lugar que ele deve estar, né? Deveria estar. E o que ficou para a família, para a mãe da Jéssica, para o pai da Jéssica, para a irmã dela, foi a saudade. Ela deu um depoimento à irmã, né? Ela falou muito sobre a irmã, o quanto eles lutaram para que ela se afastasse desse homem, né? Que ele já tinha vários indícios de ser abusivo, de ser ciumento, de ser controlador, mas ela, apaixonada, gostava dele, né? Ela disse que o sonho da irmã dela era ser mãe e ela teve 2 meninos. Infelizmente, ela não os viu crescer, né, gente? Eu não sei se vocês conheciam esse caso, mas esse caso teve bastante mídia pelo fato de ser com criança, né? Com criança, com mãe. Às vezes, ela, eu acredito, né, que ela nunca, mesmo sabendo que ele tinha que esses defeitos de furtar, disso, daquilo, acho que do assassinato da outra moça ela não soube, né, porque senão ela talvez tivesse tomado uma atitude, porque ficar junto de uma pessoa dessa, mas ele era abusivo. Tem muitas mulheres, gente, que estou dando a minha opinião pessoal, né? Tem muitas mulheres que elas não conseguem sair de um relacionamento abusivo. Elas ficam até acontecer o pior. Elas não conseguem, elas não têm força. Muitas vezes, por tudo aquilo que acontece, as mulheres se sentem, como é que eu vou dizer? Elas se sentem culpadas por algumas coisas, porque ele era controlador, ele controlava ela, ele não queria que ela se aproximasse de ninguém que pudesse alertá-la, né? Então ele controlava, estava sempre ao redor dela controlando, e ela meio que se afastava das pessoas que a amavam para fazer a vontade dele. E esse foi o grande erro dela, né? Gostar dele demais e achar que ele ia mudar, como todas acham, né? Ah, não, eu não saio porque ele vai mudar, gente. O homem controlador é perigoso porque ele perde a cabeça por pouco. E também é dito que nessa noite que ele cometeu tudo isso, ele tinha surtado por causa de entorpecentes que usou, né? Então, mas mesmo assim, isso aí não livrou ele né, de pagar pelo que ele fez. Mas eu não sei quanto tempo uma pessoa fica presa pelo que ele fez, né? Mas talvez ele fique a pena máxima que ele possa ficar, porque ele foi uma pessoa cruel. Esse foi o caso de hoje, gente. Espero que vocês gostem. Até um caso que não tem muita coisa para falar, porque é um caso que eu contei tudo, né? Esse caso é baseado nas fontes que eu pesquisei e que estou aqui contando para vocês. Se você já conhecia esse caso, me fale. Se vocês querem que eu conte um caso específico, me fale que eu pesquiso e trago aqui. Já me pediram para falar sobre o caso do menino Henri Borel. Eu vou pesquisar que esse caso é bem mais complexo, né, gente? Então eu vou ficando por aqui. Um grande beijo para vocês, uma boa noite e até o próximo vídeo.